Olá pessoal, bem-vindos a mais um congresso sobre numerologia cabalística pelo Armazém da Energia, com a nossa mestra Vanice Bonavigo. Eu sou Milena Matos, numeróloga cabalista e musicista, e hoje eu vou trazer o mapa numerológico cabalístico do John Lennon. Na música Comentários a respeito de John, Belchior se referia a John Lennon, e essa foi a inspiração que eu tive para trazer o mapa numerológico cabalístico do John Lennon. O mapa numerológico cabalístico é muito completo e envolve vários estudos, mas nesse vídeo eu vou analisar as energias que John Lennon trouxe no seu nome original, na sua data de nascimento, nos seus ciclos de vida e momentos decisivos, nas suas lições kármicas, tendências ocultas, número de destino e número de missão. Como John Lennon vivenciou as suas energias, o seu eu sou. E para falar sobre as energias do John Lennon, nós vamos fazer uma viagem guiados pelo Sol, um submarino amarelo. We are living yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We are living yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. John Lennon foi cantor, compositor, musicista e ativista da paz. A banda de maior sucesso na história da música comercial e na música popular. John foi registrado com o nome de John Winston Lennon e nasceu no dia 9/10/1940, em Liverpool. Era filho de Julia e Alfred, e seus pais se separaram quando ele era pequeno, e ele foi morar com a tia Mimi. Tia Mimi era uma mulher muito amorosa, mas exigente. E a Júlia sempre ia visitar o John. Quando John fez 11 anos, ele ia visitar a mãe, onde Júlia colocava os discos do Elvis para ele ouvir e ensinou ele a tocar banjo. John era descrito como um rapaz alegre, bem-humorado, tranquilo e animado, mas tinha uma natureza um pouco rebelde e uma personalidade forte. John frequentemente desenhava charts cômicas que apareciam na sua própria revista escolar. Em 1956, Julia comprou a primeira guitarra para John, que foi entregue na sua casa e não na casa da tia Mimi, pois sabia que a sua irmã não apoiava as aspirações musicais de John. John foi registrado com o nome de John Winston Lennon e trouxe no seu nome original a motivação 9, que fala em dar e receber amor, mas de uma forma mais humanitária, sem egoísmo, pautado na generosidade, na gentileza, no amor universal. Sensível, altruísta, romântico, é tudo ou nada. Uma personalidade muito forte. Sua motivação era o seu grito de alma. Trouxe a impressão 7. É como as pessoas viam o John, um rapaz introspectivo, analítico, perfeccionista, seletivo, que passava um ar misterioso, reservado e que se vestia com trajes sóbrios, simples e básico. Trouxe a expressão 7, introvertido, analítico, racional, muito estudioso e inteligente. Os estudos e o conhecimento eram suas grandes ferramentas e a sabedoria o seu norte. Era um especialista no assunto do seu interesse. Era muito psíquico e intuitivo e tinha capacidade de discernimento, de separar o bem do mal, a capacidade de separar o joio do trigo. John tinha lições kármicas, lições a aprender.
Lição kármica 2, 8 e 9. Lição kármica 2 pede para trabalhar as relações, cultivar a paz e a união. Lição kármica 8. Materializar com ambição positiva. Lição kármica 9. Desenvolver uma mente universalista, ampla. Usar os seus talentos artísticos. Trabalhar as humanidades. Até agora nós analisamos o nome original do John. E agora nós vamos falar do dia de nascimento. O dia em que nascemos fala muito sobre nós. John nasceu no dia 9. Uma pessoa generosa, doadora, de uma essência muito humana. Os nascidos no dia 9 são pessoas carismáticas, que acreditam no bem e têm um coração grandioso. Sua capacidade criadora chega a impressionar. John se interessou pelo gênero Skiffle, um tipo de música folk com influência do jazz e do blues. E em 1956, John formou a primeira banda, The Quarrymen. E na segunda apresentação, conheceu Paul McCartney, onde ele pediu que Paul se juntasse ao grupo. E nesse período, John escreveu a sua primeira música, Hello Little Girl. Em 1958, Julia, a mãe de John, morreu atropelada em frente de casa quando atravessava a rua. E mais tarde foi lembrada em várias canções. John falhou nos exames e só foi aceito na Liverpool College of Art quando sua tia e o diretor interviram. Na faculdade, John começou a usar roupas na moda Ted Boy e foi ameaçado de expulsão por conta do seu comportamento. E segundo Cynthia, sua colega e futura primeira esposa, ele foi expulso antes de entrar para o último ano. Em 1959, os Quarrymans mudaram de nome várias vezes, ficando sendo Moondogs. E nessa época já faziam temporada no recém-inaugurado Casbah Club. Em 1960, o grupo Moondogs, formado por John Lennon, ganhou o nome The Beatles e tocou no The Cavern Club. Falar de John Lennon é muito difícil sem citar os Beatles. E para a gente entender como as energias se manifestam, John Lennon nasceu no dia 9. Paul McCartney nasceu no dia 18, e somando, temos a energia do 9. George Harrison nasceu no dia 7. Ringo Starr nasceu no dia 7. Energias afins com a do John. Entre eles, energia do número 7 e do número 9. O número 7 fala de introspecção, análise, aprofundamento, intuição, sensibilidade e racionalidade. O número 9 fala de amor incondicional, generosidade, talento para as artes, intuição, magnetismo e universalidade. E agora vamos falar da temporalidade, dos ciclos de vida e dos momentos decisivos. No primeiro ciclo de vida do John, que começou quando ele nasceu, em 1940, e teve o término em 1971, John trouxe a vibração numérica 1, que fala sobre liderança, pioneirismo, ação, chegar na frente, ser o primeiro. Trouxe o desafio do 8, que é planejar, materializar e concretizar. Junto com o primeiro ciclo de vida, veio também o momento decisivo. E John trouxe a vibração numérica do 1. Novamente, liderar, ação, sair na frente, ser o primeiro, o pioneiro. John tinha tendência oculta 5. São os excessos e exageros. Tinha um comportamento impulsivo, compulsivo. Abusou de drogas e de bebida. Mas John também direcionou essa tendência oculta para o movimento, para a liberdade, para a mudança e a versatilidade. A banda The Beatles, liderada por John Lennon, alcançou nível internacional muito rápido. Em 1960, já faziam shows
e em 1971 começaram as turnês. Em 1962 lançaram o primeiro single, Love Me Do, que logo alcançou o 17º lugar nas paradas britânicas. Nessa época, em 1962, John casou com Cynthia, aquela amiga do colégio, por conta de uma gravidez. E esse casamento foi escondido da imprensa para não prejudicar o andamento da banda. E nasceu Julian, o primeiro filho de John. Em 1963, a banda The Beatles gravou o seu primeiro álbum, Please Please Me, em menos de 48 horas. Toda essa movimentação musical da banda The Beatles em 1963 resultou no termo Beatlemania, para descrever o frenesi das fãs dos Beatles. E esse termo se tornou mundial. E os jornais e noticiários tentavam explicar o tal comportamento das fãs. E aproveitando a fama, os Beatles lançaram álbuns, filmes, e até então era a única banda a ter um longa-metragem. Os Beatles chegaram ao topo das paradas do mundo inteiro, quebrando recordes de vendas, de público e de audiência. John Lennon e a sua banda criaram muitas polêmicas com a influência do número 7 e do número 9. Confrontaram a segregação racial e a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Atacaram o Vaticano. E foram outras e várias polêmicas influenciadas pelo número 7 e pelo número 9. Em 1968, John Lennon passou uma temporada na Índia com um guru de meditação transcendental e voltou desiludido e sentido, pois o mesmo não preencheu as suas expectativas. John estava descontente com a sua identidade pessoal e com o seu papel artístico dentro dos Beatles, e ao mesmo tempo a sua vida familiar e o casamento se deteriorizavam. John Lennon começou a ter um interesse intenso pelo trabalho de Yoko Ono, uma artista conceitual que ele conhecera em 1966. John começou a quebrar regras, permitindo que Yoko Ono estivesse presente nas gravações e produções da banda. E isso não era permitido dentro do grupo, nem esposas, nem namoradas. E isso criou tensão dentro da banda. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Abbey Road foi o 12º álbum da banda a ser lançado no dia 26 de 9 de 1969 e foi o último a ser gravado. O álbum é considerado um dos melhores da banda e parecia que a turbulência do grupo havia passado, mas a coisa começou a esquentar e foram vários rumores num processo cumulativo, e em setembro de 1969, John Lennon reservadamente comunica aos seus companheiros de banda que estava deixando o grupo. E não houve comunicado público, até que no dia 26 de 4 de 1970, Paul McCartney anuncia que também estava deixando o grupo. John Lennon concordou que a sua saída ficasse em segredo até o lançamento do álbum e do filme Let It Be, em 1970. E o John cantou. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper of the wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper of the wisdom, let it be.
1973, John Lennon e Yoko Ono resolvem se separar por 18 meses. Em 1975, John Lennon e Yoko Ono já estavam juntos. E o John canta: Our life together, so precious, together we have grown, we have grown. E no dia 9/10/1975, exatamente no dia em que John completava 35 anos, nasce Sun, o primeiro filho do casal John Lennon e Yoko Ono. John assume o papel de marido de casa, onde ele mesmo assume que amassava pão e cuidava do bebê. John se dedicou a Sun, levantando diariamente às 6 da manhã para planejar e preparar suas refeições e aproveitar o tempo com o filho. Ele anunciou formalmente a sua pausa na música em Tóquio, em 1977, dizendo: Decidimos, sem qualquer grande decisão, estarmos com o nosso bebê, tanto quanto pudermos, até sentirmos que podemos tirar uma folga para nos permitir criar coisas fora da família. E durante a sua pausa na carreira musical, John criou várias séries de desenho e elaborou um livro com um conteúdo de material autobiográfico, que ele chamou de Coisas Malucas. John saiu do hiato de 5 anos em 1980, quando ele lançou o single Just Like, Starting Over. Em novembro do mesmo ano, John viu o lançamento de Double Fantasy, seu 7º álbum de trabalho após a separação com a banda The Beatles, e o último gravado por ele. A música refletia a realização de John com sua nova família estável. Esta foi a trajetória de John Winston Lennon através das suas energias do mapa numerológico cabalístico. E fazendo um breve comentário a respeito de John Winston Lennon conseguiu vivenciar o seu propósito de vida. E com suas energias de número 9, ele foi um humanista, humanitário, universalista, visionário. Suas energias de número 7, ele foi analítico. Ele teve o conhecimento, a sabedoria. Durante o seu primeiro ciclo de vida, John conseguiu liderar e materializar o seu objetivo, que era a banda The Beatles, universalista. Quando John Lennon entrou para o segundo ciclo de vida em 1971, veio com a vibração do 9, continuar a ser visionário, universalista, humanista, o que ele veio para ser. Só que agora com o desafio do número 4, que é ter disciplina, organização, planejamento. E segundo a vida do John, nos últimos 5 anos, ele vivenciou muito fortemente o número de destino e a sua missão. O seu destino, que era o 6, ter um lar, ter uma família estável. E John conseguiu. Com a sua missão 4, o trabalho organizado, mais tranquilo, o trabalho mais planejado. John vivenciou 9 anos do seu segundo ciclo de vida, que foi de 1971 a 1980. E o seu número de destino, uma pessoa muito importante que influenciou foi Yoko Ono. Yoko Ono proporcionou para John a família, o aconchego do lar que ele tanto precisava. E quando Sun nasceu, John passou a vivenciar o seu número de missão, que era ser organizado, ter disciplina, planejamento, para ele poder cumprir o seu destino, que era ter um lar, cuidar da família. E Yoko Ono e Sun foram os que ajudaram a John vivenciar o seu número de missão, que era organizar e planejar, com o caminho do destino, que era ter uma família estruturada.
E o interessante é que Sun e Yoko Ono também tinham, na data de nascimento, o número 9. Yoko Ono nasceu no dia 18 e Sun nasceu no mesmo dia que o John, no dia 9. E este foi um comentário a respeito de John, através da numerologia cabalística. E para finalizar, eu vou cantar a música que John cantava com a sua energia de alma. Gratidão a todos e vamos cantar.